Novamente, boa noite para vocês aí. Vamos iniciar aqui, né, a nossa aula na 13ª semana, dia 26 de outubro, e já arrumando, né, para o final do semestre. Temos um feriadão aí na próxima segunda-feira, 2 de novembro, que vai dar um descanso aí para a gente. Mas antes do feriado, e aproveitando a aula de hoje, continuando aqui no lucro real, a gente vai falar de algo bastante importante, até para complementar, né, a auditoria em relação ao lucro real, conhecendo os principais pontos, né, necessários para se apurar o lucro real. A gente vai falar hoje aqui de adições e exclusões, né, e também o roteiro básico de auditoria, tá? Os principais temas que estão envoltos aí, inclusive na adição e na exclusão. Na aula passada, só lembrando, né, a gente passou pelos conceitos gerais do lucro real, fizemos até um exercício, né, de apuração, e hoje aqui a gente complementa focando nesses ajustes, né, de adição, exclusão e também compensação, tá? Trago para vocês sempre aqui, né, essa reflexão em relação à auditoria fiscal. Nós precisamos possuir, né, essa virtude, não basta conhecer. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Em relação ao tributo, é isso que nós precisamos fazer. E trago para vocês aqui, né, os capítulos do nosso livro, Auditoria Fiscal, capítulo 6 ao capítulo 10, que nesses capítulos a gente fecha também lá no livro texto, né, todo esse aprendizado sobre o lucro real. Queridos, para que a gente possa, né, relembrar o que nós vimos na aula passada, focando exclusivamente no lucro real, né, eu até coloquei aqui um pouquinho opaco, né, os demais regimes. A nossa aula hoje é lucro real, tá? E o lucro real existe como uma forma de apuração do imposto de renda da contribuição social, tá? E por vezes até a gente fica muito acostumado, eu não sei se todo mundo tem, né, essa mesma, vamos dizer assim, intimidade com o IRPJ, que significa Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Ou seja, ambos são tributos, né, sobre o lucro real. Lembrando até da nossa aulinha, né, que tivemos lá no ano retrasado. O IRPJ, ele é um imposto e a contribuição social é uma contribuição. Ambos, né, são tributos incidentes sobre lucro, portanto, tributos diretos, tá? E o lucro real, ele é o regime tributário que nós estamos aprendendo aqui para apurar o IRPJ e a CSLL. Também podemos apurar o IRPJ e CSL sobre o lucro presumido, sobre o lucro arbitrado e também sobre o simples. O nosso foco aqui hoje é lucro real. E para que a gente não deixe, né, de lembrar, o período de apuração do lucro real pode ser trimestral ou anual, tá bom? Na medida em que ele seja trimestral, o período de pagamento também segue o período trimestral. Entretanto, se optarmos pelo período de apuração anual, o período de pagamento, né, de liquidação, é mensal, tá? Então não pode você pagar um imposto só no final do ano. Você tem que fazer a apuração mensal. E, considerando o período de pagamento mensal, nós temos duas formas, né, de fazer essa apuração mensal. Pode ser com base no lucro real acumulado ou com base na estimativa mensal, diga-se receita bruta. Nós vimos isso na aula passada, só fazendo esse overview com vocês de novo aqui para relembrar isso, né? O lucro real acumulado implica dizer que é o lucro real, né, de janeiro até o mês da apuração, sempre de forma acumulada, e a estimativa mensal implica dizer pagamento com base na receita bruta, muito próximo ao que seria o lucro presumido, tá bom? E também falando sobre lucro real, nós vamos aprofundar nas próximas aulas, né? Mas tem aqui os tributos sobre faturamento e se ele é não cumulativo ou cumulativo. Nós, né, enfatizamos o PIS e COFINS para o lucro real, porque o PIS e COFINS para o lucro real, ele é não cumulativo, diferente do lucro presumido e do arbitrado, né? Então, nós temos uma variação da forma de apuração do PIS e COFINS quando lucro real. Tá bom, queridos? Espero que até aqui tudo bem. Ótimo. Partindo então agora, né, para entrarmos aqui no conceito da nossa aula de hoje, a gente traz aqui para vocês as providências necessárias para que apuremos então o lucro real. E obviamente que uma vez apurado o lucro real,
né, nós vamos apurar ou calcular o IRPJ e a CSLL devida. Lembrando que o IRPJ e a CSLL devida é calculada em função do lucro real. Tá bom? Para apurar, então, o lucro real, primeiro ponto, o que nós fazemos? Nós partimos, né, o ponto de partida, né, o ponto inicial para apurar o lucro real é a partir da apuração do lucro líquido pela contabilidade comercial, considerando o quê? As regras contábeis adotadas no Brasil pela legislação societária. Então, aqui, pessoal, nós utilizamos o nosso demonstrativo de resultado contábil, nossa demonstração de resultado contábil, considerando os princípios de contabilidade geralmente aceitas no Brasil. Diga-se hoje, né, a contabilidade, vamos dizer assim, né, padronizada, né, pelas regras internacionais. Alguns chamam, né, de IFRS, entretanto, né, no conceito teórico correto, os princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil, que hoje são regrados, né, pelo Conselho Federal de Contabilidade, com base ali no Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Hoje, pessoal, eu digo para vocês que está muito mais tranquilo, né? Porque desde que entrou a contabilidade internacional lá no final de 2007, né, valendo para 2008, nós vivemos um período negro, complicadíssimo, né? Porque não tinha regras fiscais estabelecidas. Foi criado um regime tributário transitório, que é o chamado RTT, não sei se vocês já ouviram falar, e apurar o lucro real, vamos dizer assim, de 2008, né, até 2014 foi um parto. De 14 até 17 foi um parto de gestação tripla, né? Entretanto, em 2017 a gente teve, né, a lei 12973, a gente veio com a IN 1700 e teve então um regramento mais ordenado, mais objetivo, partindo então o lucro real da contabilidade, porque não era assim entre 2008 até 2017, tá? Mas vamos focar no que nós temos hoje. Muito bem, tem lá o balanço contábil, nós olhamos para o lucro contábil, importante, hein, pessoal? Lucro contábil, lucro líquido contábil antes do imposto de renda da própria contribuição social, né? Porque se a gente vai apurar o IRPJ e a CSLL, né, eu tenho que partir da contabilidade antes do IRPJ da CSLL, tá bom? Uma vez que a gente tenha lá o resultado contábil, o lucro líquido contábil, né, o que a gente faz? Nós realizamos os ajustes necessários, conforme prescritos e autorizados pela legislação tributária. Quais são eles? As adições, as exclusões e as compensações. Estes são os ajustes, pessoal. Adição, exclusão e compensações, tá bom? Logo, a apuração do lucro real será o resultado líquido apurado pela contabilidade comercial e a gente ajusta pelas adições, exclusões e compensações, tá? Esse é, então, vamos dizer, o arcabouço de apuração do lucro real. E eu trago para vocês aqui esse esqueminha gráfico. É o lucro líquido contábil, o lucro líquido apurado conforme, né, as normas brasileiras, que é o IFRS, mais as adições, menos as exclusões, menos as compensações. Essa equação, então, chegamos no lucro real do período. Tá bom? Lucro real do período é a base de cálculo para a apuração do IRPJ e da CSLL. Lembra quando vocês estiveram lá comigo a respeito lá, né, dos itens que compõem a apuração do tributo? Lembram disso? Tinha lá fato gerador, base de cálculo, alíquota. O lucro real é a base de cálculo para apurar IRPJ e contribuição social. Tranquilo até aqui, pessoal? Muito bem. Aí, você pode perguntar, ótimo, lucro real, então, é o lucro contábil, ajustado pelas adições, exclusões e compensações. O que é adição, então? No conceito do lucro real, no conceito da regra tributária. Pessoal, adições, né? A gente chama que é adições ao lucro líquido. O que é isso? Em regra geral, compreende todas as naturezas que são debitadas no resultado líquido contábil, portanto, é um custo ou uma despesa na DRE, tá?
que, pela característica dessa despesa ou desse custo, não são dedutíveis ao lucro real. É uma despesa, é um custo que está diminuindo o lucro do período na contabilidade, mas que para fins fiscais não é dedutível. Por isso, nós chamamos que é uma adição, tá certo? Eu vou incrementar, voltar ao meu lucro líquido do período contábil essa despesa ou esse custo que tem essa natureza indedutível. Conforme a regra da IN 1700 de 2017, eu trago para vocês a base legal, o que ela fala? Basicamente são dois grupos, tá bom? Dois grupos. Lógico, não é tão simples assim, né? Mas para a gente ter essa visão. O que ela determina? Serão adicionados ao lucro líquido do período de apuração para apuração do lucro real e do resultado ajustado. Entenda-se aqui o lucro real. A. Custo, despesa, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido contábil. Todas as despesas que lá estão, que, de acordo com a legislação do imposto de renda e da contribuição social, não são dedutíveis. É as despesas que o fisco fala. Eu não aceito você deduzir essa despesa. Tá certo? E no item B, o que é o item B? Olha só, é os resultados, os rendimentos, as receitas e quaisquer outros valores não incluídos no lucro líquido contábil, mas que deveriam ser computados para a determinação do lucro real, ou que, de certo modo, são tributados pelo lucro real. O que significa isso, pessoal? Se no item A nós temos despesas, né, debitadas que não são dedutíveis, no item B são receitas que, por algum motivo da regra contábil, não foram contabilizadas, né? Ou não foram reconhecidas no resultado. Mas, para fins tributários, elas deveriam ser reconhecidas. Então, você adiciona. Em outras palavras, olha aí que bonito. Em outras palavras, duas situações. Despesas contabilizadas na DRE contábil que não sejam dedutíveis. 2, receitas não contabilizadas na DRE contábil que sejam tributadas. E a gente sabe que existe uma série de receitas que hoje, na contabilidade internacional, elas são registradas em contas de ativo, né, ou até de patrimônio líquido, mas que necessariamente, para fins contábeis, deve ser tributado. Então, se aquela receita não está no resultado e ela é tributada, a gente adiciona. Ficou claro? Então, são esses dois pilares que sustentam as adições. Simples assim, tranquilo assim. Tá bom? Bom, e exclusão? O que é exclusão? Pessoal, se a gente caracterizou a adição, a exclusão, né, meus amigos da garoa, é o inverso. Tá bom? O que é, então? Exclusões ao lucro líquido. Em regra, compreende todas as naturezas creditadas ao resultado líquido, ou seja, são receitas, créditos contabilizados na DRE, que pela sua característica e natureza não são tributados. Ora, se eu tenho uma receita que está contabilizada na DRE e não é tributada, o que eu faço com ela? Excluo. Então vamos lá. De acordo com a regra da IN 1700, que é a Bíblia de apuração do lucro real. Pessoal, a Bíblia. Se você quer saber de lucro real, leia a IN 1700, tá bom? Ela é a nossa Bíblia. O que ela fala, então? Serão excluídos do lucro líquido do período de apuração, para apuração do lucro real, o quê? Os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação do imposto de renda ou da contribuição social e que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do período de apuração. O que é isso, pessoal? É, eventualmente, alguma despesa que não foi contabilizada pela regra contábil, mas que pela legislação tributária você pode considerar. Então, se essa despesa não está contabilizada e é uma despesa dedutível, você vai lá e faz uma exclusão. Tá certo? O item B, o que é? Os resultados,
os rendimentos, as receitas, ou seja, créditos que foram contabilizados na DRE, que pela regra tributária não é tributado. Em outras palavras, é o inverso da adição. 1. Receitas contabilizadas na DRE contábil que não seja tributado. Você exclui. Não vou tributar isso aqui. Exclui. Ou despesas que por algum motivo não está contabilizado na DRE e por algum motivo de regra contábil, mas que é dedutível. Você vai lá e faz uma exclusão. Ficou claro? Acredito que sim, né? Então, o mecanismo é isso: adição, exclusão. Esse é o conceito, tá bom? E nós temos um terceiro item nesse grupinho de resultado ajustado, que é o quê? Providências para apuração do lucro real em relação às compensações. Mas o que é essas compensações? Né? Eu abro aqui para vocês. Compensações ao lucro líquido. O que é isso? O lucro líquido, depois de ajustado pelas adições e exclusões, que nós vimos aqui agora, né? O conceito, e vimos em que situação elas são dadas, né? Você pode reduzir esse resultado, já ajustado pela adição e exclusão, pela compensação. Do quê? Em relação ao imposto de renda, em relação à contribuição social. É um único item. É um único item. E nós vimos ele na aula passada. Estamos recordando aqui. Que compensação é essa? A legislação traz para a gente. Poderá ser reduzido pela compensação de prejuízos fiscais de períodos de apuração anteriores em até, no máximo, 30% do referido lucro líquido ajustado, desde que observados os artigos 203 a 203 da IN. O que ele quer dizer? Tem que estar registrado na contabilidade, bonitinho, na ECF. Em outras palavras, pessoal, significa dizer que do resultado ajustado pela adição e exclusão, tendo lucro real, você pode compensar o saldo anterior de prejuízo fiscal. Entretanto, tem uma limitação, né? 30% do lucro que está sendo verificado nesse período. Tá? Se o prejuízo anterior é maior do que os 30%, você compensa 30%. Se o prejuízo anterior é menor do que os 30%, você utiliza todo o saldo de prejuízo anterior. Em auditoria, é muito comum, quando a gente faz o processo de auditoria, vermos situações em que não é observado esse limite ou mesmo equivocado. Tem profissionais que usam 30% do prejuízo anterior, e não é 30% do lucro que está verificando agora, tá bom? E por que a gente divide IRPJ e contribuição social? A essência é a mesma, só que para o IRPJ, isso chama prejuízo fiscal. Para a contribuição social, chama base negativa da contribuição social, tá bom? É só por isso, mas o conceito é o mesmo, tá? Então, de igual forma, o lucro líquido, depois de ajustado pelas adições e exclusões, né, lá no caso da CSLL, e diga-se hoje também está muito mais tranquilo, na grande maioria absoluta, tudo que você adiciona para imposto de renda, você adiciona para contribuição social, não era assim no passado, era divergente e causava, pessoal, um samba do crioulo doido esse negócio. Hoje está mais harmonizado, né? As apurações são bem parecidas, tá? Então, você pode reduzir esse lucro ajustado para fins de CSLL pela compensação da base de cálculo negativa. Para IRPJ é prejuízo fiscal. Para contribuição social é base negativa. De períodos anteriores, no máximo até 30, é igual. Então, hoje, na grande maioria, né, se for prejuízo de períodos anteriores, mas não tão remotos, o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL tende a ser idênticos, tá bom? A não ser que for coisa muito remota, aí pode ser que tenha uma divergência, por conta que lá no passado, né, nem tudo que se adicionava para imposto de renda se adicionava para contribuição social e vice-versa, tá? Hoje está mais tranquilo. Então, meus queridos, nós já vimos aqui, ó, o que é adição? Despesas não dedutíveis ou receitas não contabilizadas na DRE. Exclusão,
O que é? Receitas não tributadas ou despesas não contabilizadas na DRE. Compensação, o que é? Prejuízo fiscal do período anterior, base negativa da contribuição social de período anterior, limitado a 30% do lucro do período. Tá bom? Ajustado, hein? Lembrando sempre, lucro do período ajustado. Pessoal, ainda, né, em relação à adição, exclusão e compensação, nesse tripé, né, se me permite assim dizer, para apurar o lucro real, a gente tem umas considerações adicionais. Em regra geral, as despesas dedutíveis ao lucro real são aquelas usuais, normais e necessárias à atividade da empresa. O que quero dizer com isso, pessoal? Quando a gente fala do conceito de lucro real, de adição, exclusão e compensação, existe uma máxima em matéria de legislação tributária. O fisco vai permitir você deduzir aquelas despesas normais, necessárias, usuais. Ele não vai deixar você deduzir despesas que eventualmente seja uma mera liberalidade da empresa. Por exemplo, né? Quero fazer aqui uma festa com meus empregados para comemorar a repimboca da parafuseta. Né? Numa situação que é mera liberalidade, o fisco vai falar assim, muito bem, você quer gastar aí para contratar, né, uma banda internacional para vir tocar na tua festa de confraternização? Beleza, mas faça com o seu dinheiro. Eu não vou deixar você deduzir essa despesa. Tá? Então, só para vocês entenderem, de certo modo, né, fica fácil de compreender. Toda despesa que não é necessária e usual, o fisco não aceita. A mesma regra é válida para a receita, que são tributadas. É aquilo que é usual, normal na atividade da empresa. Tá bom? Entretanto, com a adoção da chamada contabilidade internacional, temos uma série de receitas e despesas compondo o lucro líquido que, pela natureza fiscal, pode não ser dedutivo e também não ser tributado. Então, a gente avança, né? Ou seja, excede aquele conceito inicial de despesa desnecessária. Agora, existem despesas necessárias, mas que são despesas criadas pela contabilidade internacional no conceito contábil e que a legislação tributária não permite deduzir ou uma receita que ela não permite tributar. Então, a gente tem que ficar com dois pensamentos, né? Aquilo que é usual e normal e aquilo que é fruto da contabilidade internacional dita, né? As novas regras trazidas aí pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá bom? Por que isso? Porque hoje partimos para a apuração do lucro real, logo, né, ou no início, tomando como base o lucro líquido contábil, tá? O nosso Joãozinho tem uma outra informação aqui. Os anexos 1 e 2 da Instrução Normativa 1700 traz uma lista não exaustiva da grande maioria de adições e exclusões ao lucro líquido, para apurar o lucro real. Então, se vocês, por curiosidade, pode ler os anexos 1 e 2 da Instrução Normativa e você vai ver lá, né? É uma lista não exaustiva, mas tem ali a grande maioria. Esta instrução, com seus anexos, está disponível na nossa plataforma EAD, tá bom? Deixei lá para vocês. Olhando aqui, né, o nosso gráfico de apuração, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês em relação aos ajustes, adição, exclusão e compensação, tá? Hoje, estes ajustes, para se chegar ao lucro real, é detalhado e registrado fiscalmente por meio do LALUR, né? Que é o livro de apuração do lucro real em relação ao imposto de renda. E o LACS, é assim que se chama, LACS, que é o livro de apuração da contribuição social em relação à CSLL. Por quê? Porque são tributos distintos, né? Um é imposto, o outro é contribuição. Embora tenham a mesma base, eles têm um formato de apuração distinto. Por quê? Dentro do orçamento do governo, né? Cada qual tem uma destinação. Então tem que apurar separado. Por isso o LALUR tem a ver com a apuração do imposto de renda da pessoa jurídica. O LACS tem a ver com a contribuição social, tá? Na grande maioria, como eu disse para vocês, eles são idênticos, mas são livros separados. Ambos, o LALUR e o LACS, estão hoje de forma digital, não é mais papel, é digital dentro da ECF. O que é a ECF? Escrituração Contábil Fiscal. Em sintonia fina, eu chamo assim, com a ECD. O que é a ECD? Escrituração Contábil Digital. Tá? Então, hoje, para a gente apurar o lucro real, isso é importantíssimo, pessoal. Quem vai fazer a auditoria, né, do lucro real,
vai auditar a apuração do imposto de renda e contribuição social pelo lucro real, tem que entender, conhecer os registros digitais da ECF, que é a escrituração contábil fiscal, e o correlacionamento da ECF com a escrituração contábil digital, que é a escrituração contábil, que hoje também é digital, não é mais em papel, como a gente via no passado, imprimir o livro diário, lembra disso? Né? Quem está em escritório de contabilidade, né, era um piolho para coçar a cabeça, né? Fechava o ano aquele monte de livro. Hoje não tem nada disso, né? É tudo digital. Então, uma vez que nós temos a escrituração contábil digital formalizada, porque é dela que vai começar a apurar o imposto de renda, a gente encadeia a ECF, né? Ou melhor, que vai apurar o lucro real para então apurar o imposto de renda e contribuição social. Essa chamada eu gostaria de deixar para vocês aqui, para que pudéssemos então ter em mente que todo auditor de lucro real, no conceito fiscal, precisa conhecer, né, de ECF, conhecer correlacionamento com a escrituração contábil digital. Por isso, de novo, eu afirmo, quem é o auditor fiscal? O auditor fiscal nada mais é do que aquele que exerce a auditoria fiscal, sendo uma especialidade dentro da área contábil. Tá? Ah, mas o advogado tributarista pode? Pode. Mas ele vai ser demandado a conhecer contabilidade. Por isso, na grande maioria das auditorias hoje, né, nós temos, né, as duas formações concomitantes, né? Tributária no ponto de vista jurídico e tributária no ponto de vista contábil. Tá bom, pessoal? Ótimo. Seguindo com o andor aqui, nós trazemos para vocês um roteiro básico. Nós vimos já o conceito de adição, exclusão e compensação. E agora trago para vocês um roteiro básico. Qual que é a ressalva? Por favor, o roteiro a seguir contempla as adições mais comuns das empresas, tá certo? Aquelas mais comuns. E não a totalidade. Então, numa situação normal, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente que existem particularidades em cada situação. Aqui é só um roteiro, tá? Então, a pergunta que se faz é: as seguintes naturezas que vamos correlacionar aqui foram adicionadas ao lucro real? Por quê? Porque essas naturezas que nós vamos apresentar aqui não são dedutíveis. São despesas, né, custos, perdas, encargos, provisões que estão contabilizados na DRE, mas não são dedutíveis, tá certo? Por exemplo, depreciação de bens, de imobilizado. Ah, mas depreciação de imobilizado não é dedutível? Calma lá. Depreciação de bens que não estejam intrinsecamente relacionados com as atividades da empresa. Então, existe um debate muito grande das áreas administrativas, uma máquina de café, sabe aquele frigobar, né, de vinho, carro, que as empresas, aquela cadeira, né, internacional que veio, né? Então, tem alguns conceitos que a fiscalização entende que aquele imobilizado não está intrinsecamente, não era necessário para aquela atividade. Então, essa despesa é indedutível. Custos e demais despesas que não sejam relacionados com as atividades. Então, se a empresa, por exemplo, né, tem uma atividade de prestação de serviço e, de repente, começa a ter despesa, né, com situações que não tem nada a ver com prestação de serviço, então aquela despesa não é necessária para aquela atividade. Provisões, de forma geral, exceto para férias, 13º e encargos sociais. Essas são dedutíveis. Mas provisão para perda, por exemplo, num processo tributário, provisão para uma contingência trabalhista, que não essas, não são dedutíveis, né? Ela compõe o resultado do período, mas não é dedutível. Multas de caráter punitivo, ou seja, aquelas umas que nós tomamos enquanto empresa por desobedecermos à legislação. Trânsito, trabalhista, ambiental, civil, etc. Também o fisco fala, desobedeceu, tomou multa, né? Não é dedutível. Não confundamos aqui com as multas de caráter compensatório. Quais são essas? Aquelas, por exemplo, tributo não pago no prazo. Uma questão de caixa, necessidade, esquecimento. Tem multa de 20%? Tem. Essa multa é dedutível? É, porque ela visa compensar o período
em que o tributo ficou aberto, tá bom? Ela não é punitiva por descumprir uma regra, ou seja, não teve nenhuma intenção de descumprir a regra. Aquelas de caráter punitivo são indedutíveis. Resultado negativo da equivalência patrimonial. O que é isso? É aquela despesa que coloca no resultado fruto da participação da empresa em outra empresa. Por que isso é indedutível? Porque essa despesa, na verdade, é uma soma do resultado da outra companhia, da outra empresa, que tem a sua apuração tributária feita lá. Então, não pode ser dedutível aqui. Remuneração e benefício indireto aos administradores, de caráter, vamos dizer assim, por mera liberalidade. Então, a empresa não precisaria conceder, concede algum benefício, carro, pagamento de aluguel, almoço em restaurante caro, celular e outros benefícios tais, né? Isso é indedutível. Brindes e doações por mera liberalidade, exceto as doações incentivadas, algumas são, aí ok. Agora, aquelas que a gente, né, faz por espontaneidade, também não. Gastos com confraternização, comemorações, como eu disse para vocês aqui, ajustes relativos à adoção das novas normas contábeis, que é todo esse arcabouço, né, do IFRS, lucros auferidos no exterior, né? E por quê, pessoal? Porque esse lucro auferido no exterior é um exemplo de resultado que não está contabilizado no Brasil, tá bom? Aí, como não está contabilizado, é uma receita, para fins fiscais, tem que adicionar, porque é um lucro que foi verificado lá fora. Perdas em operações financeiras de caráter especulativo. Lembra que eu falei para vocês? Eu posso operar no mercado financeiro, criando derivativos e tudo mais, comprando ações? Pode, desde que esteja numa normalidade. A gente fala que é o hedge. Se for especulativo, o governo fala assim, você brinca com o teu dinheiro, não com o meu. Então, se você perder em caráter especulativo, bingo, não vai poder deduzir na apuração do lucro real. Reserva de reavaliação de bens. O que é isso? Quando a gente reavalia os bens imobilizados, hoje nem é mais permitido na norma internacional, e o Brasil adotou, mas pode ser que tenha resquícios do passado. E participação nos lucros pagos aos administradores, né? Não é a participação paga aos empregados de forma geral, mas aos administradores existe um conceito de que não há dedutibilidade. Então aqui, pessoal, são as regras mais comuns, né, de despesas que são adicionadas ao lucro real. E a gente apresenta aqui a seguir um roteiro contemplando as exclusões, como nós falamos de adições, tem aqui as exclusões. Quais são elas, né? Estando, né, de frente à apuração do lucro real, a gente tem que avaliar. Ora, o resultado positivo da equivalência patrimonial. Se a perda do meu investimento em outra empresa não é dedutível, o ganho que eu tenho em outra empresa é tributado? Não, você exclui. Por quê? Esse resultado foi tributado naquela empresa, né? Então, quando você traz por equivalência patrimonial, você não tributa. Lucros e dividendos recebidos de participações societárias avaliadas a custo. O que significa dizer? Eu participo da empresa B, ela me pagou um lucro, né? Que não é equivalência patrimonial, é uma receita para mim. Eu vou tributar? Não. Por quê? Isso foi tributado na empresa B. Simples assim, né? Resultado da depreciação fiscal versus a depreciação econômica. Isso é importante, porque hoje, pela regra tributária, nós podemos considerar como despesa de depreciação dedutível aqueles percentuais que a regra tributária condiciona. Entretanto, para fins de contabilidade internacional, que é o que nós hoje adotamos, nós precisamos utilizar a taxa econômica. Na grande maioria, a taxa fiscal é maior do que a econômica. Significa dizer que eu tenho na depreciação fiscal um volume de depreciação maior do que a depreciação econômica, entendeu? Então, quando eu olho para o meu resultado contábil, o volume de depreciação que eu tenho lá contabilizado é menor em relação ao que seria pela depreciação fiscal. E essa diferença, que é permitida pela legislação fiscal, o que eu faço com ela? Vou lá e excluo do lucro real. É um exemplo de uma despesa que não está na DRE, mas que você pode excluir no lucro real
para se aproveitar dessa dedutibilidade, tá bom? Parcela de arrendamento mercantil, pessoal, de bens contabilizado como imobilizado. Por quê? Para a regra fiscal, ainda é válido aquele leasing. Você pode deduzir ele no lucro real. Para fins contábeis, você vai contabilizar ele como imobilizado. Então, o que você faz? Essa parcela de arrendamento você exclui no resultado, né? Tem uma questão com órgãos públicos que, se você prestar um serviço, vender um bem e não receber acima dos 12 meses, você pode também fazer uma exclusão, para não tributar uma receita que você não recebeu. Também tem uma possibilidade de você excluir um ganho de capital na venda de ativo imobilizado para receber em longo prazo. Então, é uma receita que está no resultado, mas de longo prazo. Então, a legislação permite você deduzir como exclusão. Nós falamos aqui da depreciação fiscal versus econômica, mas também tem a depreciação acelerada e incentivada, né? Que é aquela que a Receita Federal permite você acelerar 2 ou 3 vezes mais. Isso vai existir na contabilidade? Do ponto de vista de norma contábil? Não. Para fins fiscais, pode? Pode. Ora, se não está contabilizado, como que eu faço para aproveitar? Exclusão. Tudo isso vai estar lá no livro de apuração, dentro da ECF, tá? E alguma reversão de provisões não dedutíveis, que fizemos no passado, revertemos agora, portanto, um resultado positivo, e a gente não vai tributar, exclui, tá bom? Então, assim, pessoal, de forma geral, aqui está o roteiro básico das exclusões que nós podemos fazer ao lucro real. E as compensações? Vamos lembrar aqui, nós já falamos, é a compensação do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL, está aqui em vermelho, de períodos anteriores, limitado a 30%. Tá bom? Com isso, nós então, né, fechamos aqui o conceito de adição, exclusão e compensação. Eu quero só fazer uma chamada especial para vocês, para as atividades agrícolas, pessoal. As chamadas empresas rurais. Porque elas têm benefícios especiais. A exemplo de depreciar todos os bens que ela utiliza na atividade rural, exceto a terra nua, ela pode depreciar 100% na cabeça. Na regra contábil, não. Na regra fiscal, sim. Então, a gente faz uma exclusão. E quer ver uma coisa legal também? Sabe, quando a gente fala de compensação de prejuízo e de base negativa da CSLL, limitado a 30, pessoal, para a empresa rural não tem isso. Entendeu? Então, para as empresas agrícolas que exploram atividade rural, e na nossa região aqui, né? Pederneiras, Lençóis, Bauru, né? Macatuba, Barra Bonita, tem uma região muito rica na atividade agrícola. Então, essas pessoas jurídicas que se dedicam exclusivamente à atividade agrícola pode compensar prejuízo fiscal e base negativa 100%. Não precisa ficar olhando limitação. É um incentivo que o governo dá para o agro, tá? Estamos partindo já para a finalização, né, dessa é a nossa primeira fase da aula. Não deixaria, pessoal, de também chamá-los a olhar o cenário tributário e fiscalizatório que temos hoje. Porque a gente está falando de auditoria fiscal, não estamos? Hoje, a auditoria fiscal, na ótica da fiscalização, está super aparelhada, tecnologicamente evoluída. E todo esse ambiente do SPED que nós temos veio para poder deixar a fiscalização on time. O que é isso? Tudo eletrônico. Cruzamento de dados em tempo real. Então, a gente tem aqui, né, o SPED contábil, SPED fiscal, CTE, NFE, né, não tem mais FCONT, mas tem a ECF, continua EFD contribuições, enfim, tem uma série de E's da vida, né? E social e por aí vai, enfim. Só para dizer que nós precisamos ficar atentos, como auditores do lado da empresa, em avaliar esse ambiente e se preparar para ele. Hoje, a Receita trabalha com um sistema operacional que ela chama, né, de ARPIA, né? Ou o que é isso? Uma ave de rapina, é o sistema operacional. Veja a mentalidade na ótica da fiscalização. Ela acha que o contribuinte, né,
São todos aqueles ratos camundongos, né? E precisa ter uma ave de rapina para ir lá e, vamos dizer assim, subjugá-los. É o cenário que a gente vive. E o banco de dados é o T-Rex, né? Olha o nome também, é sugestivo, né? Que é um dos principais predadores aí da pré-história. Então, para linkar tudo isso, ela tem um sistema que nós chamamos de contágio, ou ela chama de contágio, totalmente construído com inteligência artificial. Com sistemas, né, robotizados de computação, altamente, né, preditivos, e tudo isso compartilhando com o Estado, município. Você entendeu? Então, a gente tem que ficar com o pé atrás, preparados como auditores, para poder precaver e evitar riscos de autuação fiscal nesse ambiente complexo. E aí, a ECF, pessoal, faz parte desse ambiente complexo. Por isso eu trouxe para vocês. Ela tem mais de 20 mil linhas de informação, 228 fichas de cruzamento, né? Então, é muito complexa. O auditor tem que conhecer dela para fazer lucro real e revisar lucro real, né? Fazer não, né? O auditor revisa, ou pelo menos refazer, né? No conceito de revisar. A escrituração fiscal eu trago para você qual que é o conceito dela. Ela é obrigada, né, hoje, para as pessoas jurídicas, de lucro real e lucro presumido, para simples não, obviamente. E ela está aí, né, desde 2014, quando foi extinta a antiga DIPJ. Então a ECF veio para substituir a DIPJ. Tá bom? E para as empresas que apuram o IRPJ pelo regime do lucro real, que é o que nós falamos, a ECF é o livro de apuração do lucro real, né? Hoje está lá dentro. E para preencher a ECF, a gente tem que ter o certificado digital. Se não tiver, tem que ter a procuração eletrônica dando, né, poderes. Você necessariamente preenche a ECF a partir da recuperação da ECD, por isso eu falei que é intrínseco. Então, as informações recuperadas da ECD são importantíssimas. O auditor fiscal tem que entender de contabilidade para poder fazer uma boa auditoria do lucro real, tá? Não quer dizer que tem que ser contador, mas tem que entender dos princípios, né? Se tiver algum lançamento extemporâneo na ECD, tem que rebobinar isso para ECF. Se alterar a ECD, tem que alterar a ECF, né? E nós temos também ECF para lucro presumido. E cuidado com retificação, porque ela reabre prazo e tem algumas situações necessárias ali. Só para dar para vocês essa ideia, o auditor fiscal tem que estar muito atento, né, e preparado para esse tipo de situação, olhando esse conceito da ECF, que nada mais é do que o grande livro de apuração do lucro real hoje, tá? Tudo que faz, né, menção ao lucro real está dentro da ECF. E não deixa de ser também, viu, pessoal, para quem quer fazer um aprofundamento, um guia. Se você pegar o manual de instrução da ECF, de preenchimento da ECF, é um poderoso guia para você aprender mais e mais sobre lucro real. Nós falamos aqui em poucos slides, trouxemos algumas situações, né, normais de adições, exclusões, mas quando você vai para a prática, né, se a gente pegar aqui, dá um livro de 20 mil páginas, tá? Então, é necessário contínuo aprendizado, contínuo estudo, para que a gente consiga, né, decifrar todas as demandas que permeiam o lucro real, tá? Mas, basicamente, né, o que eu quero trazer para vocês é isso. A gente parte do lucro contábil, adiciona o que tiver que adicionar, exclui o que tiver que excluir, compensa o prejuízo fiscal que eventualmente existir, a base de cálculo da contribuição social, chegamos no lucro real. Com base no lucro real, apuramos, então, o IRPJ e a CSLE, tá? Deixo para vocês aqui, né, sem mais comentários, que hoje é a profissão do auditor fiscal, né? E nós vamos, depois do nosso rápido intervalo, voltar para fazer um exercício guiado com vocês, olhando esse conceito que nós trazemos, de adição, de exclusão, né? Olhando o lucro real. Tá certo, pessoal? Para ficar mais fácil, né? Dado que esse exercício ele é um pouco mais, não vou dizer complexo, né? Mas tem algumas anuantes, eu vou, então, me permitir compartilhar com vocês a minha tela,
abrindo o Excel do meu computador, né? Para que possamos, então, juntos fazermos o exercício. E se você puder aí na sua casa, né, abrir a planilha que está lá disponível no EAD, né, na plataforma Moodle, junto, e você ir digitando e fazendo junto, ajuda a criar conceito e gravar conceito, tá bom? Mas eu quero trazer para vocês nesse exercício, né, essas particularidades que nós apresentamos, tá? E fica aí também sempre uma ressalva em relação à preparação para a nossa P2. Tá bom, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, voltamos na segunda fase da aula para tirá-las e já realizando o exercício, tá bom? 5 minutinhos, a gente volta, né? Para poder, então, dar seguimento na nossa aula. Muito obrigado a todos vocês até aqui. Eu vou parar a gravação nesse ponto e voltamos daqui 5 minutinhos. Um grande abraço a todos.